Começando o primeiro podcast Novos Produtores, o podcast que vai fazer com que você, infoprodutor, comece a criar os seus produtos, vender, entregar, alavancar novos produtos ou produtos já existentes do seu negócio na internet. Eu sou Rafael Galdino, onde há vontade há um caminho. E aqui é Rodrigo Nogueira e se não você, quem? Eita! Se não agora, quando? Caramba, hein? Que frase é essa, Rodrigo? Seja muito bem-vindo, Rodrigo! E aí, beleza? Beleza? Vamos começar, né? Vamos começar. Seguinte, olha, a gente está com um tema de abertura, porque estamos vivendo a melhor época para criar, vender, entregar e alavancar os seus produtos digitais. É isso aí. Caramba, a melhor época mesmo. Será que é a melhor época? Será? Vamos provar para o pessoal que de fato é a melhor época. Mas antes da gente falar desse tema central, por que a gente criou esse podcast? Qual foi o real motivo, a real razão da gente se reunir e fazer esse podcast acontecer? Depois de tantas ideias, vai e volta, vamos fazer, não vamos, Quantos marca, não anos marca. trabalhando juntos? Caraca. Acho que desde 2011. 2011, né? Desde 2011. São 10 anos. 10 anos, hein? Caraca! Não tinha contado esse número, não. É isso aí. 10 anos trabalhando juntos. Caramba. Rodrigo, a pandemia ela chegou, né? E fez com que o mercado de infoprodutos explodisse. Enquanto muitos mercados explodiu para o negativo. Uhum. Fecharam suas portas, né? As pessoas não conseguem mais sair de casa, os negócios estão em lockdown. E aí apareceu uma vertical, apareceu um novo tipo de negócio que está estourando, bombando. Que antes já existia, obviamente. Que antes já existia. Mas meio que agora foi para mainstream, né? Agora foi para a boca de todo mundo, né? Essa questão aí do mercado explodiu, né? Eu acredito, Rodrigo, que muitas pessoas começaram a ter mais acesso à internet, ficaram em casa, né? Começaram a navegar mais nas suas redes sociais. Total. Começaram a navegar mais em sites. E não só o mercado de infoprodutos, a gente pode até falar o mercado próprio de e-commerce. Elas começaram a consumir mais a própria internet como um todo. E consumindo mais a própria internet como um todo, os infoprodutores não são bobos, começaram a colocar mais anúncios. Anúncios que que não conseguiam chegar naquelas pessoas e agora estão chegando, porque as pessoas estão em casa. E para muitas pessoas a grande diversão é estar no frente do computador ou até mesmo no celular. E assim, o que a pandemia ela acelerou esse processo dos produtos digitais, isso para quem já está acompanhando esse mercado sabe disso, mas ela também criou novos hábitos. Bacana. E isso muda muito o jogo, porque antes não era comum, quando a gente começou a lançar produtos, 2013, 2014, não existia essa questão da gente ver 12 mil pessoas ao vivo assistindo. Não existia. Não existia. Caramba, é verdade. Não existia isso. Não, tem gente que tá colocando 60, 70. Pessoas. Exatamente. Não existe, é um estádio de futebol assistindo uma live. Uhum. Qual o custo disso? Uhum. Um celular, uma conexão com a internet, você tem ali 60 mil pessoas, 5 mil pessoas assistindo. Então, esse movimento começou muito com a pandemia, quando os artistas começaram a fazer aquelas lives, né? Verdade. Não tinha esse negócio. E aí quando começou isso, tipo, a galera já fazia live, obviamente, mas quando os artistas começaram esse movimento, lá em 2020, que a gente viu, caramba, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, será que eu consigo colocar 100 mil? Será que eu consigo colocar 50 mil? Então, a pandemia ela não só criou novas oportunidades, mas ela criou novos hábitos. As pessoas ficam muito mais tempo, por exemplo, no Instagram, ou assistindo vídeos, consumindo conteúdo, devido ao tempo de ociosidade da vida comum antes da pandemia. Né? Olha que interessante, né? A própria Hotmart, ela soltou uma informação que no período da pandemia ela cresceu mais de 200%. Caraca. Então, assim, ela não estava esperando esse crescimento e foi um crescimento tão grande lá dentro da própria Hotmart que chamou a atenção das pessoas que estão lá envolvidas
no CS, no atendimento, porque chegou um momento que, cara, é muita gente para atender, é muita gente para atender, é muita gente criando produto, é muita gente criando produto, é muita gente comprando produto, né? É muita gente precisando da ajuda que esses produtos que estão sendo criados resolvem, que isso tem muito também. Tem muita gente que tem produtos incríveis, mas que não consegue atrair o público certo. Então, o primeiro porquê de ter criado esse podcast chamado Novos Produtores é porque o mercado, galera, tá aquecidíssimo. Mercado explodiu. E esse é um assunto muito forte agora, nesse momento. Muitas pessoas estão procurando ajuda, estão procurando pessoas que têm um know-how, pessoas que entendem que não vivem só de aparência nesse mercado. E, cara, como tem muita gente sem orientação, né? E isso foi um segundo motivo da gente ter criado esse podcast. Porque, como entra muitas pessoas, elas acabam não seguindo metodologias, ou seguem metodologias, mas não conseguem finalizar a própria metodologia, chegar no objetivo, gerar o resultado. Elas travam no meio do caminho. Tem essa questão da orientação, né? Que é muito falha hoje, né? Total. E assim, o que acontece? Tem muita gente que vai tentar implementar alguma coisa, mas é como se ela... Às vezes a fonte de que ela está estudando só tem acesso a uma peça de um quebra-cabeça muito grande. Uhum. E aí a pessoa entendeu aquela peça, ela vai lá e tenta colocar em prática, ela teve um pequeno resultado, mas como o Rafael falou, daqui a pouco ela trava, ela não consegue andar, porque muitas pessoas que estão compartilhando essas estratégias, essas campanhas, a maneira de vender, a maneira de criar, às vezes a própria pessoa que está ensinando, ela não tem a visão do todo. E aí quem está aprendendo padece com isso, não consegue criar, não consegue alavancar, né? Total. E essa falta de orientação faz muitas pessoas até desistirem no meio do caminho. Muitas existem. Né? Porque elas não conseguem continuar sem ter aquele apoio. Sem ter uma pessoa para estar do lado, para poder acompanhar e dizer assim, vai para a direita, não, vai para a esquerda, não, segue reto. Agora tem um terceiro ponto, porque a gente criou esse podcast. Para mim, particularmente, é o ponto que eu mais gosto, tá? Tá aqui anotado aqui. Cara, é impressionante. Eu não sei se você tem essa mesma percepção, eu acredito que tenha. Como hoje existe os chamados falsos gurus. Fala um pouco aí desses falsos gurus pra galera. Rodrigão, seguinte. Sabe aquele cara que ele aprendeu uma única estratégia de marketing e ele já se coloca lá no Instagram como o especialista? Só que ele aprendeu aquela única estratégia, só que ele fica falando de várias outras estratégias sem nem ter aplicado, sem nem ter ido para campo. E aí ele começa a ensinar. Ele começa a fazer live, ele começa a falar, ele começa a dizer que ele entende tudo, que tem que ser dessa forma. Mas o cara não vivenciou, não experienciou, não tem a prática. E essa falsa orientação compromete bastante os resultados dos novos produtores que estão surgindo aí. Exatamente. Esse aí talvez seja um dos nossos principais motivos da gente, em meio a tantos negócios que estamos participando, que estamos orientando. Talvez um dos principais motivos que fez a gente, cara, beleza, vamos começar de fato a entregar alguma coisa para ajudar essa galera. Porque o que aconteceu? Tem muita gente pedindo ajuda, tem muita gente indo atrás de conteúdo. Só que muitas pessoas que já têm negócio digital consolidado, que já têm expertise, a maioria dessas pessoas estão tocando os próprios negócios, né? Sim. A maioria das pessoas estão tocando os próprios negócios. São poucos, se a gente parar para pensar, da galera que já tem uma expertise, que já tem experiência, são poucos que estão ensinando isso, porque a maioria aplica para o próprio negócio ou está nos bastidores de outros negócios, como é o nosso caso. Né? Está nos bastidores de outros negócios, negócios grandes, negócios que faturam bastante. E a galera não está ensinando isso. E aí o que acontece? Aí junta-se as pessoas que estão procurando ajuda completamente perdidas com os falsos gurus que entendem uma pequena parte e estão ensinando e estão deixando as pessoas ainda mais perdidas e eles estão ganhando dinheiro com isso e, tipo, não é o certo assim ser feito. Porque tem muita gente que, cara, tá ganhando grana e tá tudo bem, porque o cara tá fazendo, tá aplicando,
mas o cliente dele na outra ponta não está tendo resultado. Por quê? Porque ele está ensinando uma coisa superficial, que ele não tem prática, que ele não tem histórico, que ele fez 1 ou 2 vezes, deu certo e ele se paga como o número 1. E a gente não está falando especificamente de uma pessoa, apesar de a gente estar usando o singular. É geral, tem muita gente que está nesse nível, né? Eita, que caiu uma ficha aqui agora, grande amigo. Mas olha só, lembrei de uma pessoa ali. Mas tudo bem, voltando pra cá. Cara, e esse falso guru é assim. Imagina que, a gente tá há mais de 10 anos aí no mercado. No mercado de lançamento, vamos completar aí praticamente 8 anos. 8 anos. Né? A gente trabalhava muito nos bastidores. Então, quando a gente fala trabalhar nos bastidores, a gente teve por trás de grandes lançamentos que já aconteceram no Brasil. Eu até costumo dizer que assim, se você já comprou um curso online, qualquer curso online é provável que tenha um nosso dedo nesse curso online. Já passou um pouco pela nossa mão. É verdade, porque a gente já conseguiu atingir muitas pessoas por vendas de curso online. Se você já comprou um curso online, existe, e é de qualquer nicho que eu tô falando, desde o nicho de maquiagem até cursos de imersões, esse tipo de coisa. E assim, alguém pode estar chegando aqui agora e não conhecer a gente, não saber a nossa história, né? Então, só para dar uma clareada para quem está chegando, né? Eu e o Rodrigo, a gente trabalha há mais de 10 anos, 8 anos exatamente com infoprodutos. Isso. Né? A gente já fez lançamentos de 7 dígitos, lançamentos de 8 dígitos, lançamentos de 6 dígitos, vários lançamentos sementes também, né? Produtos vendendo no perpétuo, mais de 7 dígitos por mês. Exatamente. Produtos de recorrência com mais de 7 dígitos por mês também. Produtos de recorrência, produtos perpétuos. Estamos agora entrando nos lançamentos de softwares. Mentorias. Né? Mentorias, masterminds. Cara, é muita coisa. Ao longo dos episódios dos novos produtores, a galera vai conhecer um pouco mais dessas histórias. De fato, do que aconteceu, né? Mas a gente decidiu sair, né, desses bastidores, porque a gente está vendo esse movimento ele está crescente por conta dessa nova entrada de novos produtores, que vem também por conta da pandemia. Isso. E aí a gente percebeu que muita gente não está tendo a orientação correta, porque os falsos gurus, eles estão entrando nesse meio do caminho para ensinar coisas que eles não vivenciaram. Eles não passaram a viver determinadas estratégias que a gente já entrou em campo, e esses falsos gurus, eles estão basicamente ensinando Receitas prontas. E aí, não passam da 3ª, 4ª pergunta. É verdade. Porque o que acontece? O aluno compra o curso, ele vai lá e coloca em prática. E aí aquela frase que a gente conhece bem, que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Uhum. O cara colocou em prática aquele curso, ele teve um resultado bom, teve um resultado ruim, teve prejuízo, ele vai e pergunta, num suporte, ele vai e tira dúvida. E aí é que começa, as máscaras vão caindo. Porque quem está lá ensinando, às vezes, comprou um curso lá dos Estados Unidos, traduziu e está vendendo. Às vezes o cara não implementou o suficiente para ele saber, assim eu devo agir assim. Quando é assim eu devo fazer isso. Porque ele não teve tempo prático suficiente para isso, né? E aí é que começa a acontecer o quê? Muita gente criando produto digital e tá lá com o produto gravado, parado, não vende, não entrega resultado. Às vezes ele criou o produto do jeito erradíssimo, que nem quem tá comprando dele tem resultado, porque quem ensinou ele não ensinou ele a entregar o produto do jeito certo, por exemplo. Entregar do jeito certo, vender do jeito certo, criar do jeito certo, né? E não é que exista um único jeito, né? Uhum. Mas quando a gente fala o jeito certo é o quê? É aquilo que vai dar resultado e não aquilo que só vai dar trabalho, né? Então, quando a gente diz o jeito certo, não é que a gente aqui está querendo ser o dono da verdade, mas que a gente está ensinando baseado na nossa experiência e naquilo que vai gerar resultado de fato. E não é só apenas assim, eu criei um produto digital, beleza, já vendeu quanto? Né? É verdade, já vendeu quanto? Já transformou a vida de quantas pessoas, quantos alunos? Exato. Né? E tem uma outra pergunta aqui que eu acho que é importante e é pertinente para a gente colocar aqui na mesa, que é: por que a gente está vivendo o melhor momento? Por quê? Tá, vamos lá. Por que agora, de fato, é o tema do nosso primeiro episódio? É o tema, pronto, olha aí. Esse é o tema. Esse é o tema. Por quê? Vamos lá. Vamos começar a explicar rapidamente. Eu acho que tudo culminou também com a questão da pandemia. Porque com esse aumento de consumo de conteúdo digital,
Tem muita gente que antes não queria saber de curso online e que agora só tem essa opção. Tinha faculdade que não fazia educação à distância. Só tem essa opção agora. Agora só tem essa opção. Várias empresas grandes, das maiores do mercado, como a Amazon, a própria Disney, estão não fazendo cursos, mas investindo em conteúdos digitais. Fazendo as plataformas de streaming. Plataformas de streaming, né? Músicos que antes tinham acesso a palcos, a shows com megas estruturas, estão tendo que lançar álbum agora numa Twitch, ao vivo. No YouTube. No YouTube, ao vivo. Né? No próprio Instagram, show ali, aquelas lives que a gente viu. Sim. Né? Ou seja, esse aumento de consumo digital faz com que o quê? Com que o seu possível consumidor esteja querendo pagar pelo seu produto ou serviço. De fato, a pandemia ela acelerou esse processo de venda. Academia comum. A Smart Fit ela comprou uma empresa. Uma empresa de curso online. Uma empresa de curso online. E ela está se sustentando com essa empresa de curso online. Bizarro, então, assim, uma empresa física, ela teve que fazer a migração para uma empresa de infoproduto. Uma empresa de infoproduto. E isso vários. Então, por exemplo, academias... academias de CrossFit, por exemplo, estão pegando os professores e estão lançando pacote de curso online. Não curso, mas de treino online. De treino online. Um horário marcado, com sala fechada. Isso é o que? É um infoproduto. É um infoproduto. É verdade. Isso é um infoproduto. É um infoproduto. Entendeu? Que hoje, por exemplo, eu estava correndo ali e tinha uma pessoa com um celular dando aula de treino ali na praça. Entendeu? Que é um infoproduto. E é um infoproduto. É um infoproduto. Que é um infoproduto. Então, o que acontece? A pandemia foi muito bom para esses novos produtores, porque fez com que eles saíssem da cadeira e fossem para a ação e começassem a reinventar, de fato, o seu negócio. Perfeito. E assim, eu acredito que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Só que a pandemia acelerou isso muito. Muito mesmo. E continua acelerando, né? E obviamente a gente entende que a pandemia teve os seus fatores negativos e tem, mas o que a gente está falando agora é de uma oportunidade que está lá batendo na tua porta. Se tu está assistindo essa live agora, tá lá a oportunidade, né? E aí tem pessoas que estão aproveitando e tem pessoas que estão fazendo errado, seguindo os falsos gurus. E tem pessoas que vão ter a oportunidade de fazer do jeito certo. Tá surgindo uma leva nova aí de produtores que entraram em vários treinamentos, em vários cursos e estão querendo agora lançar seus infoprodutos. E a gente fala muito sobre a questão de você criar um infoproduto. Esse podcast ele fala sobre como você criar, como você vender, como você entregar e como você alavancar. Isso. E aí, nesse primeiro episódio, a ideia é a gente apresentar essas oportunidades. Legal. Tá? Então, como criar o seu primeiro infoproduto? Legal. O que tem que ser feito para criar o seu primeiro infoproduto? Fala pra gente aí, eu vou jogar pra ti. O quão fácil é, por exemplo, hoje, na tua visão, com um único canal, por exemplo, o Instagram, agora de supetão, opções que você vê, tipo assim, cara, tu consegue criar produto dessa forma. Dá alguns exemplos assim, sem nem se esforçar muito, só que já tá na tua cabeça de que é fácil. Tá bom. Primeiro exemplo é um Close Friends. Close Friends, ó, pra quem não sabe o que é um Close Friends, existe uma função lá no Instagram que é os melhores amigos, que é quando fica com aquela bolinha verde, não é isso? Lá dentro do Close Friends, você pode receber um pagamento e entregar um conteúdo somente para quem pagou e tenha stories privados somente para os Close Friends. É isso aí. Segunda coisa é você fazer uma live. E essa live ser tão boa de conteúdo, vai ser tão incrível de conteúdo que as pessoas elas vão querer assistir a reprise, elas vão desejar a reprise. Você pode vender a reprise. Olha outra. Então, por exemplo, alguém que tem, sei lá, um nutricionista, por exemplo, ele entregou uma live, entregou aquele conteúdo e durante o conteúdo ele diz assim, ó, se você quiser assistir a reprise dessa live, eu vou liberar no outro perfil pago, por exemplo. Isso. Mediante um pagamento. Ou então o próprio profissional poderia perguntar assim, na live, bom, conteúdo que eu te entreguei aqui agora dessa live, se você tivesse que pagar um valor, qual seria o valor que você pagaria? As pessoas vão falar, sei lá, R$20, R$50, R$100. Porque o profissional, ele já sabe
já pelo menos tem uma noção de quanto ele pode cobrar naquele produto. Naquele produto. O que mais? Aqui já foram 2, né? Então, a live paga. Extremamente fácil. Se você tem um celular, eu vi essa frase em alguém compartilhando assim, você tem lá e você consome conteúdo no seu Instagram. Você fica lá vendo, você fica xingando a galera, você fica acompanhando vários perfis e você não gera R$1 com o teu Instagram, você tá perdendo tempo. Né? Porque até aqui já teve 2. O Close Friends é a coisa mais simples do mundo. Você não precisa pagar uma ferramenta como antigamente a gente tinha que ter Kajabi, que é uma ferramenta que pagava em dólar. É verdade. Que tinha que fazer uma configuração. Um gateway de pagamento. Um gateway de pagamento tem que ter. Pagamento. E aí não parcelava. Cara, agora tu pode ter um Pix. Caraca, o Pix. E tu recebe no Pix e tu dá o acesso do teu Close Friends, por exemplo. Caraca, olha aí. Olha que facilidade, né, cara? Cara, é fácil. É fácil, né? Que facilidade. É fácil. Agora a questão é fazer o teu direcionamento certo. Tem outra como você pode criar o seu produto lá dentro. Só com o Instagram. Só com o Instagram. Vamos lá. Você pode criar um Instagram privado e avisar nos stories, olha, eu estou fazendo um treinamento, um curso para XYZ, esse treinamento vai abordar isso, vai abordar aquilo, e quem tiver interesse fala no meu direct. E aquelas pessoas que tiverem interesse, pagarem o valor que você colocou lá, elas vão ter acesso ao teu Instagram privado. E nesse Instagram privado, lá nos destaques tem todos os módulos. Você tem IGTV gravado com os vídeos mais longos. Pode fazer uma live só com quem tá lá dentro. Pode fazer uma live só com quem tá lá dentro. Olha só, e você que tá acompanhando, se você tem um perfil, se você tem uma comunidade de pessoas que já lhe seguem por determinado assunto, só com isso aqui, esse podcast já vai gerar receita para você. Talvez hoje. Já poderia até colocar o preço, quanto é que você pagaria se tivesse. Talvez hoje, se a gente tivesse decidido, é porque não é o nosso core, não, né? Não é o nosso core. Mas se a gente tivesse decidido assim, cara, a gente vai entregar um conteúdo completo de 1 hora sobre criação de produtos digitais. E a gente tivesse colocado isso lá no nosso perfil, o pagamento é tanto, faz um Pix para esse endereço e a gente vai te entregar a uma sala fechada dentro do próprio Instagram com o perfil. Sala fechada pode ser o próprio live, né? Daquele perfil. Um perfil fechado. Acabou, você já vendeu. Isso. Já monetizou. É isso aí. Já tira os primeiros depoimentos. Agora, assim, a gente falou sobre criar produtos. Massa. Mas não tem só o Instagram, né, Rodrigo? Para criar. Exato. Fala um pouco mais sobre como hoje a gente está falando que é fácil. Isso. Okay. A gente deu algumas opções aqui, entre várias outras, obviamente, e nem todas essas são escaláveis. Que é fácil fazer de fato. Mas é fácil. É fácil fazer de fato. Só que, o que a pessoa poderia, digamos, o infoprodutor, ele poderia, agora nesse período agora que é pandemia, ele poderia criar mais? De produto? De produto. Exemplo de produto. Fala aí, exemplo de produto. A gente falou sobre, tipo... Um Close Friends. Mas fala sobre outros exemplos de produto. Um perfil privado. Né? Um outro tipo de produto que é muito simples, cara. Inclusive, assim... Que não precisa ser no Instagram, tá? Que não precisa ser no Instagram e que ele é extremamente subestimado, mas que a gente já vendeu mais de 8 dígitos, se duvidar, com esse formato de produto. Que são e-books. Livros digitais. Se a gente pegar todo o histórico que a gente teve já de produtos digitais, de e-books criados e vendidos... Você imaginar fazer 10 milhões com livro digital é muito chão. Cara, e dá pra fazer, né? Eu, por exemplo, só em uma conta da Hotmart já vendi mais de 60 mil e-books, né? E aí dá pra você vender e-book de receita, dá pra você vender e-book de exercício. Um dos primeiros produtos digitais no Brasil a atingir 7 dígitos por mês, que a gente conhece bem, até trabalhou nele nos bastidores por 2 anos. Foi um e-book. Né? Ele fez 1 milhão em 8 meses com a venda de um e-book. Com a venda de e-book. Depois que ele migrou para uma outra criação de produto, que foi um curso online. E aí usou o lucro que teve no e-book para financiar isso. Lembrou muito bem. Né? Lembrou muito bem. E as pessoas podem... mas ainda funciona e-book? Olha para a Amazon. A Amazon todo dia tá vendendo lá livro digital. E é toda muito. Hora. E com aumento... Esses dias eu tive uma reunião com um cara de uma editora e ele disse, cara, agora o número de pessoas que estão migrando para self-publish, que é lançar por conta própria, aumentou muito. Por quê? Porque as livrarias físicas estão caindo muito devido a essa questão da pandemia, por ter muita livraria fechada.
E a galera publicando self-publish, que é publicando por conta própria. Ou seja, é um e-book. Cara, a galera às vezes não tem noção como é fácil publicar na Amazon livro, né? Sim. É muito fácil. A Amazon fica com, acho que é 30% de royalties e você fica com 70% de tudo que é vendido lá dentro. O livro vai pra prateleira. E o mais bacana da Amazon é que se você quiser colocar uma opção lá, a Amazon tem a editora. Ela imprime o livro e entrega na casa do cliente. Isso é impressionante. A facilidade do acesso a isso. Né? Ficou algo muito simples. Bom, ainda sobre o e-book, eu acho importante a gente fazer alguns cálculos que muitas pessoas subestimam o e-book. Mas se eu tenho um e-book de R$30, eu faço uma venda por dia, eu estou falando de R$1.000 no mês. Se eu faço 2 vendas, vai dar mais ou menos R$2.000. Se eu faço 10 vendas de e-book, vai dar de R$30 por mês, vai dar aproximadamente R$10.000. Né? Se você vende um único produto, um e-book, com 10 vendas por dia, não é nada de outro mundo. E é R$10.000. Se a gente parar para pensar, quantas pessoas não conseguem ganhar e não faz isso. Não consegue ganhar R$10.000 por mês, né? Com o trabalho tradicional, não consegue. Ó, e lembrando que a gente não tá falando aqui para você iniciar com e-book, tá certo? Exato. É só uma possibilidade de receita que a gente tá mostrando aqui para você. Isso. Ok? Então, não fique inventando aí que a gente vai começar com e-book. Não é isso. Não é isso, exatamente. Ok? É uma fonte de receita de criação de produto. Isso. Massa. E tem um curso online, né? Tem um próprio curso online. Que esse é muito difundido hoje, é o que é o mais utilizado hoje em dia. Gravou o curso, coloca para vender por R$300, R$400, R$500. Você já tem um produto ali que você pode vender ele, é o que o pessoal fala, você pode vender enquanto dorme, né? O produto está gravado, a pessoa foi lá, comprou no seu site, no seu perfil, pronto. E é uma possibilidade que tem também. E agora jogando para ti. Qualquer pessoa pode criar um curso online? Caramba, essa pergunta foi complicada, hein? Olha, eu acredito que qualquer pessoa que tenha um conhecimento, que tenha uma habilidade, que entenda sobre um determinado assunto, pode sim criar um curso online, Rodrigo. Tipo, o cara precisa ser formado, por exemplo, para ele criar um curso online? Não. Ele precisa, vamos ver aqui, saber muito. Ele precisa ter um conhecimento absurdo. Assim, não, gênio, ele precisa ser um gênio para criar? Não precisa ser um gênio. O que ele precisa? Quais são os pré-requisitos, no teu ponto de vista, para o cara criar um primeiro curso online? Cara, vou responder com uma frase. Ele precisa resolver o problema de alguém. Perfeito. Ele sabendo resolver o problema de alguém, um problema específico, ele pode pegar aquele passo a passo de como ele resolveu aquele problema específico e criar um curso online. A questão é que muitas pessoas têm problemas maiores e muitas pessoas têm pequenos problemas. Legal. E dá para você criar pequenos produtos para resolver pequenos problemas. Legal. O foco, muitas pessoas também chegam pra gente e falam assim: poxa, eu vou gravar meu curso online, eu tenho que ter quantas horas? Esquece esse negócio de horas. O foco é na transformação. Se você entrega um resultado onde a pessoa ela sai do estado A, vai para o estado B e tem de fato uma transformação, tem de fato um resultado, cara, aquele conhecimento já valeu a pena. Aquele valor que você investiu já valeu a pena. Então a gente tem que muito desmistificar essa questão que curso online tem que ter 20 horas, curso online tem que ser gigante. Não, curso online tem que resolver um problema específico. Perfeito. Ponto. E se você tiver uma habilidade, tiver um conhecimento para resolver esse problema específico, maravilha. O grande problema é que as pessoas elas criam um produto muito bom, só que na maioria das vezes falta habilidade de marketing. Certíssimo. O que é essa habilidade de marketing? Elas aprendem uma única estratégia, elas não estão abertas às vezes para aprender novas estratégias ou estão sendo orientadas de forma errada. E aí a gente volta lá para aquele outro ponto, que é os falsos gurus. Cara, esses falsos gurus é uma peste, viu? Sabe mesmo? Os caras estão querendo dominar o mercado, mas dominar o mercado de forma errada, passando conteúdo, estratégia que nunca aplicaram na vida. E tem muita gente caindo nessa. O que eu também aprendi com um mentor, que ele diz assim, para você vender um produto online, você tem que ter só 2 coisas. Alguém que quer ensinar e alguém que quer pagar para aprender. Que massa. Legal. Né? É. Então, cara, se você quer ensinar e você conhece alguém que está disposto a pagar por aquele conhecimento, você pode transformar isso num curso online. Boa.
Boa. E além de curso online, a gente pode também criar produtos de alto ticket. Isso. E além de, produtos de alto ticket, né, que você comentou, que tem mentoria, tem grupos, né, tem imersões, pode ser vendido por alto valor, tem programas de acompanhamento, né, tem também os masterminds, né? Isso, que são programas de acompanhamento que duram 6 a 1 ano. E que Grupos, né? o próprio grupo, ele auto se ajuda ali dentro, né? Então, olha só, tem tantas opções de formatos de produtos que a gente viu aqui vários, né? Mas, e uma pergunta, tu acredita que para cada um existe uma estratégia específica para vender esse produto? Ou a mesma estratégia eu consigo usar para vender para todos os produtos? Por exemplo, a mesma estratégia que eu uso para vender um e-book de R$17 é a mesma para vender um curso de R$500? Completamente diferente, Rodrigo. Não dá para ter a mesma estratégia para vender produtos de alto ticket, para vender um produto de livro digital. É completamente diferente. É a mesma coisa, não só no preço, mas no formato do produto. Também no formato. E da entrega, né? Da entrega. Agora sim, a gente falou de criar, né? Agora, vender. Ficou mais fácil vender agora? Nesse período agora de pandemia? Qual a tua opinião? Cara, então assim, ó, quando a gente estava fazendo nossos primeiros lançamentos, né, 2014, 2013, não tinha essa facilidade que hoje a gente tem de sacar o celular da mão e, bum, tô numa live. Fazer um stories e o meu vídeo já tá na mão do meu cliente, assim, em 1 segundo, em 2 segundos. Eu lembro que a gente tinha que lançar, né, quando a gente tava fazendo os primeiros lançamentos, não tinha nem muito essa questão de... Webinário era uma coisa difícil de fazer. Era. Até por causa das ferramentas, As ferramentas, né? tipo, complicava o carrinho tudo, né? aberto no lançamento, por exemplo, só tinha um webinário que era aquele efeito W. Só tinha um, entendeu? Não tinha agora, por exemplo, eu abri o carrinho, eu faço live de manhã, Faço várias lives, exatamente. Então, hoje está muito mais fácil para você vender. Você vende no direct, né? Você vende com direct, não tinha direct. Não tinha direct. Era responder e-mail. Exatamente, responder e-mail. Naquela época era só e-mail. Era e-mail. E hoje está muito mais fácil. Hoje tem direct, hoje o que é falado até no marketing, que é o high touch, né? Que é o fato de você estar muito perto do teu cliente, hoje em dia. Você pode abrir lá a live e conversar com o cliente 1 a 1. E antes não tinha isso. E na hora do próprio lançamento, você, beleza, ó, essa aqui é a objeção. Conversei com o cliente agora. Olha que massa. E esses canais de venda ajudam o infoprodutor a vender muito mais. Hoje tem muito mais resultado. Exatamente. O YouTube cresceu muito, que era bom, já era muito forte, mas está cada vez mais forte. Quem investiu forte no YouTube, tem o próprio Instagram. As próprias ferramentas de anúncio melhoraram muito as métricas, os dados. Então, é muito mais fácil hoje em dia do que alguns anos atrás. As pessoas podem até pensar assim, mas não está saturado o digital? Que é uma pergunta que eu sempre vejo a galera fazendo. Cara, mas não está saturado o digital? Ou então, essa estratégia não vai saturar? E eu lembro de, acho que foi 2014 ou foi 2015, que a gente estava no Fórmula e o Érico Rocha trouxe o Jeff Walker, né, para falar lá. E aí fizeram essa pergunta para ele. E a resposta dele eu nunca esqueci até hoje, que ele dizia assim, ó, lá nos Estados Unidos, quanto mais as pessoas entendiam o que era o lançamento, mais fácil era de vender. Não foi tipo, eu já sei que ele vai querer me vender no final, então vai cair a conversa. Não, foi justamente o contrário. E eu estou citando o lançamento, mas isso em todos os tipos de produto. Produtos perpétuos. Então, o que acontece no mercado americano, que é um mercado bem mais amadurecido, não em estratégias, mas em termos de negócio, do que o Brasil, é o quê? Quanto mais o consumidor entende do que está acontecendo, ao invés de ficar do consumidor pensar, eu não vou comprar, na verdade é mais fácil ele comprar, porque ele sabe exatamente o que ele está comprando, como é que é aquele processo. E olha que interessante você está falando, né? Porque aí faz todo sentido com o que está acontecendo agora. A gente vê o próprio Érico batendo recordes e recordes de faturamento com a venda do Fórmula de lançamento. Sim. O mercado super aquecido, todos os dias novas pessoas entrando no mercado para criar seus infoprodutos. E isso tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Quanto mais o produto ele se torna conhecido, mais pessoas ficam interessadas em conhecer, desejar e ir para uma ação, ou seja, comprar aquele produto. Exatamente. Isso é super, super comum. Deixa eu aproveitar e te fazer outra pergunta para ver o que tu acha nessa questão das vendas. Né? Esses canais de vendas, essa facilidade dos canais de vendas.
Tu acredita que hoje, por exemplo, existe algum canal que se a pessoa for começar do zero, ou ela já tem uma certa audiência, é o canal mais fácil para ela começar? Tipo, é uma pergunta comum também. Eu queria ver teu ponto de vista, que tipo assim, existe um canal mais fácil para mim começar a criar e a vender ou não? Tipo, eu posso começar por texto, eu posso começar por vídeo, eu devo começar no Instagram, é só o Instagram que funciona? Ou não? Ou eu posso começar, sei lá, nesse outro canal? Tem uma resposta muito clichê para isso, né? Você tem que começar naquele canal onde o seu cliente está. Perfeito. Mas é clichê, mas poucas pessoas sacam, hein? Poucas pessoas sacam Porque isso. tem muita gente que, pô, eu vou precisar entrar agora no Instagram, fazer podcast no YouTube, eu vou precisar agora botar no Spotify, eu vou precisar agora estar no LinkedIn, eu tenho que também ter uma página no Facebook. Quer fazer tudo ao mesmo tempo. Não tem necessidade disso, né? Às vezes é você entender melhor. Cara, e tem um negócio que, assim, em outros podcasts a gente pode falar muito mais sobre isso, mas eu vejo que muita gente falha porque não conhece na profundidade o seu cliente. Legal. Fala mais sobre isso. Não entende das dores, nunca fez o exercício de criar o avatar, da persona, do cliente ideal. Só tem isso na cabeça, mas não escreveu, não colocou no caderno, não fez a pesquisa, não fez um mapa da empatia, não fez uma análise de campo semântico, que são ferramentas extremamente importantes para você determinar quem de fato é o teu avatar, teu cliente ideal, o teu persona. O que é que ele pensa, o que é que ele sente, o que é que ele fala, quem é que ele assiste. Cara, e assim, a gente faz muita análise de lançamento, né? Porque a gente tá nesse mercado há mais de 8 anos de lançamento. E é impressionante como eu percebo que a grande maioria das pessoas, elas não conseguem ter um resultado satisfatório porque elas erram no público. Elas erram no público. E se errou no público, caramba, não vai conseguir vender, não vai conseguir entregar da forma que queria e não vai conseguir alavancar nunca. E interessante que isso, e o que acontece também? Isso eu respondo às vezes no inbox, o pessoal manda pra mim, cara, eu tô há 6 meses gravando o meu curso online e eu vou vender ele semana que vem. Aí eu, interessante. E tu já fez pesquisa com as pessoas? Não. Aí eu, beleza, tu tá 6 meses gravando um curso que tu não sabe nem sequer se as pessoas que tu tá pensando que vão gostar querem de fato esse assunto, né? Tem muita gente que faz isso. O cara passa um tempão querendo fazer uma obra de arte no curso e não fez nenhuma pergunta para as pessoas que já seguem ele, para assim, e aí, o que tu quer aprender? Não, e tem outro, tá? E tem aquele infoprodutor que ele vende curso. Ele entrega o curso. Só que é o seguinte, ele não faz a pesquisa do comprador. Que esse é um erro muito clássico, não fazer a pesquisa do comprador. Aí sabe o que acontece? Ele continua querendo vender para a pessoa errada. Só que a pessoa certa tá lá, ela comprou o produto. Era muito mais fácil ela perguntar para aquela pessoa, por que você comprou meu produto? Qual foi a objeção que poderia ter existido de você não ter comprado o meu produto? Qual é a transformação que você acredita que meu produto vai fazer na tua vida? Daqui a um ano, né? Que você comprou o curso, como é que você quer estar, né? Depois de aplicar o que tem no curso? Caramba! E aí isso tem tudo a ver com a entrega. Sim. Né? A entrega tem tudo a ver. A gente está falando aqui, a gente falou sobre criação, a gente falou um pouco sobre venda, sobre o momento que a gente sobre o momento que a gente está vivendo, né? O porquê que a gente está fazendo esse podcast e a gente fala para entrega. Cara, mais uma vez, como ficou fácil entregar hoje um infoproduto? Fala para quem está nos escutando aí, quais são as possibilidades, Rodrigo? Quais são as possibilidades das pessoas entregarem seus infoprodutos hoje? Bom, a gente pode começar até pelas mais tradicionais, que é você usar uma ferramenta, de fato, como uma Hotmart ou uma outra dessas ferramentas de processamento de pagamento, que já tem uma área de membros, legal, você pode usar essa ferramenta. Não é super simples de configurar essas ferramentas e utilizar, lá dentro tem tutorial, é muito fácil de utilizar. Mas está difícil fazer, está difícil usar? Legal, você pode, por exemplo, criar um grupo no Facebook privado, quem pagar o curso, você coloca dentro do grupo, e entrega lá com lives ou com vídeos ou com a maneira simples. E lá dentro já funciona como um canal de tira dúvidas, porque tem as perguntas e respostas, tem tudo no grupo do Facebook. O próprio perfil do Instagram, como você comentou, o perfil privado do Instagram, a mesma coisa, super simples. Você pode entregar também com o não listado no YouTube, por exemplo.
Gravou no Você não YouTube, precisa nem de uma área de membros. Nem precisa da área de membros se não quiser. Uhum. Só ver o vídeo como não listado no YouTube, só vai ter acesso quem de fato comprou, né? Porque é o link fechado lá no YouTube, só para quem tem aquele link vai conseguir acessar. E aí é um outro canal. O próprio Vimeo. O Vimeo. Que você pode... É uma outra plataforma de vídeo que você pode subir o vídeo lá e mandar o link só para quem tem o acesso. O Zoom, que é uma ferramenta que a gente usa aí todos os dias para fazer reuniões. Uhum. Você pode entregar no Zoom, né? Então tem tantas possibilidades. Hangout, né? Hangouts lá, né? Pode também entregar, né? Isso. Cara, tem muitas oportunidades, né? Assim, de você entregar. E a gente tá falando só do básico, né? A Só gente do não tá básico. falando de entrega de gamificação, a gente não tá falando de entrega de mentoria, de programas, de acompanhamento. Tá falando de uma gravação de um curso online qualquer que hoje você acessível para praticamente qualquer pessoa. Né? Se você é aquela que a gente falou, se tem alguém que quer vender e ensinar e alguém que quer comprar, aí você pode tirar o seu curso online, né? Olha só, gente, a gente falou aqui sobre criar, falamos sobre vender, falamos também sobre entregar. Agora tem a quarta etapa, que você precisa dominar todas, tá? Mas essa quarta etapa é o que vai determinar o crescimento do negócio ou não. Alavancagem. É isso aí. Rodrigão, alavancar é fácil? Aí é que tá, né? Muitos falsos gurus vendem que é mágico, né? Uhum. E o que eu vejo que essa galera dos falsos gurus, cara, é uma teoria que eu tenho, tá? Lembra daquela época que, tipo, tinha aquelas empresas que prometiam que você ia ganhar um iate, você ganhar uma festa, que é a galera lá Ainda tem. A galera das pirâmides, né? Isso. Eu vejo, cara, que muitos dos falsos gurus é como se fosse a galera da pirâmide vindo lançar produto digital, entendeu? Olha aí. Você que é falso guru é piramideiro, hein? Caraca, presta atenção. Cara, parece muito. Porque eles trazem essa mesma abordagem. De que assim, você vai criar um curso online e no outro dia você tá milionário, tá curtindo, tá fazendo isso. E assim, uma coisa é você ganhar dinheiro com um curso online, outra coisa é consolidar um negócio. Né? Uhum. São coisas completamente diferentes. E isso entra nesse tópico de alavancar. Né? Às vezes esse cara te promete, esse guru, que é fácil você criar e vender. Mas para alavancar, para consolidar um negócio que sustente, que cresça, que não só gere lucro, mas que gere transformação na vida de quem está comprando, exige um comprometimento. E está totalmente associado à alavancagem com a transformação que você gera na vida das pessoas. Exato. Tá não totalmente. faz sentido, né? Não faz sentido. O cara só vender, a pessoa só vender, mas quem está na outra ponta não tem resultado. Exatamente, exato. Olha, já tá ficando a noite. Você tá vendo aí que tá já escuro aqui, mas a gente tá continuando o papo, não vamos parar, ok? Episódio piloto é isso aí. Episódio piloto é isso aí. Então, fica com a gente. E, Rodrigão, você falou aí que não é fácil, né? Essa questão da alavancagem. Massa. Existem métodos, né? Agora sim, dá pra alavancar com um produto? Somente um produto? Dá, cara. Eu acredito que dá. Só que qual a diferença? Né? Quando você tem que ficar muito bom, se você quiser vender e escalar com um produto, alavancar as vendas com um produto, sabe aquele cara que é uma banda que ela tem aquela música, que é aquela música campeã, né? Ou aquele autor de livro que ele tem aquele livro best-seller. Uhum. Né? Ou seja, aquela pessoa pode dar muito certo, né? Aquele cara que ficou famoso com um vídeo viral e tal. Se aquele seu curso, ele de fato causar uma grande transformação em quem compra, né? Seja um livro, seja um curso, ele pode sim escalar, dependendo do nicho que você tá. Então, por exemplo, tem gente que está em nichos que são gigantes, e ainda mais aqui no Brasil, que é um país enorme. Né? Então, se você tiver um produto, mas você dominar muito bem a estratégia de vendas, aquele produto você consegue escalar. Porque uma coisa é se a gente estivesse vendendo num país pequeno. Né? Mas aqui no Brasil, que são nichos gigantes, com muitas pessoas, é possível, mas você tem que dominar a arte das vendas muito bem. O Érico, ele escalou com forma de lançamento. Apenas com fórmula de lançamento. Né? O T. Harv Eker, ele escalou apenas com aquele livro Os Segredos da Mente Milionária. O Paulo Vieira, ele escalou com o método CIS. Então, pobre, né? Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, não assim. Existem exemplos consolidados e comprovados. Massa. Mas se eu não quiser escalar só com um infoproduto, só apenas com um produto só, quais seriam as outras estratégias que eu poderia aplicar no meu negócio para alavancar? Estratégias essas que a gente até utiliza no nosso dia a dia. Sim.
O que é que eu acredito que vou já te fazer de volta essa pergunta, para passar também teu ponto de vista, né? Mas você pode diversificar. Ó, imagine que você tem o mesmo produto com a mesma transformação, mas você vai apenas diversificar a forma de entrega, por exemplo. Então, assim, eu tenho um produto que vai te ajudar a faturar, sei lá, a criar, vender, entregar e escalar outros produtos digitais, por exemplo. Eu posso entregar esse mesmo produto em formatos diferentes. Eu posso lançar um e-book com isso. Eu posso lançar um curso online com essa mesma promessa. Eu posso lançar uma mentoria que eu vou ajudar a pessoa de perto com essa mesma promessa. Ou posso lançar um grupo que eu vou acompanhar essas pessoas. As entregas são diferentes. E os aí, tickets acabam sendo diferentes por conta da entrega. Ou seja, às vezes com a mesma proposta, só mudando o formato do produto, você consegue criar um mix de produtos. Sem necessariamente fazer várias promessas diferentes. Não estou dizendo que é a melhor forma. Só estou dizendo que às vezes a pessoa pensa assim, mas eu já estou entregando tudo nesse meu curso online. Não tem mais nada que eu não possa entregar. Então transforma no e-book. Ou as pessoas estão consumindo, oferece a tua ajuda de perto e cria uma mentoria com o mesmo assunto. Né? E você está vendendo para aquele cliente não só uma vez. Você está vendendo para aquele mesmo cliente várias e várias vezes. Só que com entregas diferentes. Tem uma frase, né, que eu acho que foi uma das apresentações que a gente fez lá para o Global da Febracis, que tinha lá, não foque na venda, foque no cliente. Perfeito. A questão da alavancagem, ele tem muito a ver com essa questão. Você não pode só focar na venda, mas você tem que focar na jornada daquele cliente. Imaginar que esse cliente ele vai comprar tudo o que você tem. Tudo que você criar, ele vai ser o teu cliente fiel. E aí você consegue masterizar o teu lucro. Você consegue, de fato, ter uma alavancagem do teu negócio lá dentro. Compartilha com a galera, tipo, o que você vê de diferente na galera que consegue criar um produto digital e gerar uma receita, para a galera que consegue criar um produto digital e consolidar um negócio. Ou seja, consegue alavancar. O que tu vê de diferente na maneira de pensar desses dois grupos? Tipo, daquele grupo que só ganha e ganha ali uma grana, mas não constrói um negócio. Pro grupo que, cara, essas pessoas elas estão ganhando dinheiro, mas estão construindo um negócio de fato. O que tu vê de diferente? Tem um ponto aí que eu vejo de diferente, que é aquelas pessoas que elas vendem um produto pontual, elas seguem uma única estratégia, ok? E elas não se conectam com outras pessoas. Elas não pedem ajuda quando precisam. Legal. O que acontece? Essa galera, ela tá numa zona de conforto, aonde ela tá satisfeita com aquele resultado pequeno, ela não tem interesse em crescer. Ou se ela tem interesse em crescer, ela não sabe como. E aí ela meio que está estagnada ali, porque ela não tem noção das outras estratégias de campanha, de venda, ou até mesmo outras estratégias de negócio. Pô, a gente vai ter podcast que vai falar só sobre novos produtores para perpétuo, novos produtores para recorrência, novos produtores só para lançamento, novos produtores só para software. E isso é diversificar o portfólio com estratégias diferentes, porque perpétuo tem uma estratégia. Lançamento tem outra estratégia. Sim. Né? Recorrência tem outra estratégia. Software também tem outra estratégia. Tanto na criação, quanto na entrega, quanto na venda. Tudo. O fluxo é completamente diferente. E aquela galera que está alavancando, elas tomaram a decisão. Eu acho que é isso. Elas tomaram a decisão de estar próximo de quem realmente tem resultado, de quem vivenciou na prática esse resultado, de quem de fato pode ajudar essas pessoas. Ela paga o preço, cara. Ela entra em grupos, ela entra em mentorias, ela entra em mastermind. Você tá junto, né? Essa galera que tá em grupo, que tá em mastermind, que tá em mentoria, essa galera tá ganhando grana e tá ditando o mercado. Por quê? Por conta do mindset. Eu vejo que é uma questão de mentalidade. É um puxando o outro a crescer. Ninguém tá querendo puxar o tapete não, irmão. A galera tá querendo puxar e crescer ali, compartilhando estratégia, passando o que tem de melhor. Às vezes o problema é que para quem tá iniciando agora, e esse é um foco muito grande que a gente tá dando, que são os novos produtores, uma orientação errada pode colocar todo o negócio
a ruir. Total. Isso. Uma orientação errada, e a gente volta novamente lá com... Pô, você, falso guru, para de dar orientação errada, irmão. Cara, isso que tu falou, eu já passei isso na pele, né? Já passei isso na pele de ter seguido orientações, porque o que acontece também? Às vezes, a pessoa ela passa uma crença que ela tem, um pensamento que ela tem, como se fosse uma verdade absoluta. Uhum. Que não necessariamente é. Total. E ela coloca como se aquilo que ela acredita que é a melhor estratégia. Ela não consegue, às vezes, analisar o todo. Uhum. E, às vezes, ela está dando uma orientação, por exemplo, que é algo que funciona muito bem para ela, mas funciona para ela, às vezes, porque ela tem facilidade de se comunicar, por exemplo. Uhum. E ela está dando aquela orientação para alguém que, às vezes, não tem, por exemplo. Alguém que é mais travado. Cara, faz live todo dia. Cara, faz isso. Quando alguém que não tem esse conhecimento, que não tem essa habilidade, às vezes, recebe essa orientação, o cara, putz, eu não consigo fazer. E às vezes o cara se fecha como se essa fosse a única estratégia de venda. Verdade. E passam meses, e passam anos, e passam 10 anos, 5 anos, e a pessoa não decola porque ela acreditou lá atrás em um falso guru que disse para ela uma coisa como se fosse uma verdade absoluta, mas que é só uma coisa que está na cabeça dele. Agora tem um ponto mais importante de tudo que eu falei. Essas pessoas que estão alavancando, elas entenderam um jogo, que é dominar 4 etapas. A primeira etapa é, elas criam o produto com maestria. Perfeito. Elas sabem vender, elas sabem utilizar o marketing a seu favor, utilizando campanhas que já funcionam e que estão de fato dando muita performance para quem está executando. Terceiro, elas fazem uma entrega, uma transformação absurda e que de fato gera resultado na vida daquelas pessoas que compraram um infoproduto, né? E quarto, obviamente, elas entendem de negócio. Elas são homens de negócio. Então, se você está aqui nesse podcast, o nosso objetivo é fazer com que você domine essas 4 áreas. É isso aí, Rodrigo? É isso aí. Uma vez, aquela que a gente sempre comenta, se você errou na criação do produto, vai ser muito difícil você vender aquele produto. Vai ser muito difícil. Porque às vezes na composição do produto, você, como o Rafael falou no começo, você errou o público. Não vai funcionar. Não vai vender. Aí você vai pagar caro no custo por clique, você vai pagar caro no custo por lead, você não vai ter lucro, você vai ter prejuízo, daqui a pouco você desiste. Se você errar na venda, aquele produto que você criou errado, você vai errar na entrega também. Porque na hora de prometer, você prometeu às vezes coisas que você não vai conseguir entregar. Total. Ou você vai prometer de menos, ou você vai prometer de mais. Né? E aí você vai errar na entrega. E se você errar na entrega, cara, é o erro que muita gente faz. Comete. É impossível alavancar. Por quê? Quem comprar de você vai falar mal de você, porque você entregou errado. Não, essa galera que hoje está liderando o mercado, que estão à frente, eles entregam ótimos produtos, excelentes produtos. É por isso que eles se mantêm no longo prazo. Se mantém agora, está no topo todo o tempo. Então, essas 4 etapas, que se você sair desse primeiro episódio com isso na cabeça, isso já vai mudar o jogo para você. Porque ao invés de você ficar pensando na venda, cara, tu não sabe nem criar ainda. É isso aí. Né? E você que está aqui, nós estamos chegando no final desse primeiro episódio piloto. Rodrigão, foi massa, né? Foi muito bom. E aí, a gente sempre fala, né? O primeiro é o pior. Então vai ter melhores dos próximos. Vai ter melhores. Acompanha a gente. A gente quer fazer um convite para você, tá? O convite é o seguinte. Deixa aí o seu comentário do que você achou. E dentro desses 4 pilares, escreve aí qual é a sua principal dúvida em criar produtos, vender produtos, entregar e alavancar o teu negócio. Pode ser uma dúvida de negócio mesmo, da alavancagem, pode ser uma dúvida da entrega. E a gente vai ler todos os comentários. Talvez a gente vai fazer um momento da pergunta, ler alguns, né? ao vivo aqui. Vai ler aqui alguns ao vivo, né? Então comenta, deixa aí teu comentário que é fundamental pra gente, tá? Vai servir também para que a gente possa criar novos temas em cima disso. Isso. Né? Beleza? E você também pode nos seguir nas redes sociais. Qual a tua rede social, Rodrigo? A minha é @Rodrigo Nogueira Moura. Beleza? A minha é @RafaelGaldinoBR. Então você segue lá o @Rodrigo Nogueira Moura e o @RafaelGaldinoBR.
Beleza? Ficamos por aqui? É isso aí. Fechamos esse episódio. Deixa teu comentário, deixa tua dúvida. No final a gente vai selecionar dúvidas para responder aqui. E também vamos ler alguns dos comentários mais legais. Então diz aí o que é que tu aprendeu, que ficha que caiu, o que é que caiu a ficha baseado no que o seu falso guru preferido falou. Falso guru preferido. Cuidado com os falsos gurus preferidos que vocês estão escolhendo aí. E começa a se inscrever no canal, né? Se inscreve aí no canal, curte também esse vídeo, que é muito importante para o algoritmo do YouTube entregar para máximo de pessoas, beleza? Ficamos por aqui. Um forte abraço, novo produtor. Valeu. Até mais.